E é por isso que no Brasil existe essa pegada para censurar as redes sociais. Então, eu vou copiar, vou plagiar o que está escrito na camisa das minhas amigas aqui. Mais uma teoria da conspiração que se tornou realidade. Check. Meus amigos, mais uma vez a esquerda mundial leva uma surra da verdade. Eles tentaram sufocar, esconder, manipular, mas não adianta. A verdade sempre prevalece. E dessa vez veio como uma bomba. A caixa preta do 6 de janeiro nos Estados Unidos foi aberta e o que veio à tona escancara a ligação direta com o 8 de janeiro no Brasil. Os infiltrados de Moraes e do STF montaram uma armadilha para incriminar cidadãos de bem. E agora o jogo virou. Assim como acontece nos Estados Unidos, a verdade vai romper o silêncio aqui no Brasil e os verdadeiros golpistas do STF terão que pagar a conta pelos abusos contra o povo. O que eu vou mostrar neste vídeo é explosivo. É aquilo que a grande mídia tenta esconder de você a qualquer custo. Por isso, assista até o final. Deixe seu comentário de apoio e compartilhe essa reviravolta histórica com o máximo de patriotas que puder. Juntos vamos derrubar a farsa e fazer a verdade prevalecer. A caixa preta do 6 de janeiro nos Estados Unidos está sendo aberta também. O Trump revelou que agentes do FBI se infiltraram entre a multidão nos protestos de 6 de janeiro de 2021 para atuar como agitadores. Ele disse o seguinte: agentes do FBI estiveram no protesto de 6 de janeiro, provavelmente agindo como agitadores e insurrecionistas, mas certamente não como funcionários responsáveis pela aplicação da lei. O Trump também acusou o diretor do FBI na época, Christopher Wray, de mentir sobre a presença de agentes na multidão. O presidente Trump afirmou ainda que muitos americanos patriotas tiveram que pagar pelo seu amor pelo país, referindo-se aos condenados pelo ataque ao Capitólio. Ana, misturei tudo porque está tudo ligado, né? As denúncias do talha-ferro, o que aconteceu no Brasil em 8 de janeiro, o que aconteceu nos Estados Unidos no 6 de janeiro, toda a censura, está tudo misturado, é o mesmo modelo num país e no outro. E sabe o que é mais incrível? Pode até deixar a gente na tela, Franco, nós quatro. É que a turma, os correspondentes internacionais, aqueles lá, o Consta sempre fala oi, Guga, e eu vou falar oi, Caio. Eles cansaram de falar que nós estávamos mentindo quando tudo isso aconteceu, mas cansaram de falar. E agora o Obama Gate foi confirmado, a caixa preta do 6 de janeiro aberta, e está acontecendo exatamente o que nós falamos, há centenas de infiltrados ali, e por isso que nós tínhamos medo, muita gente nos criticou antes do 6 de janeiro, do 8 de janeiro no Brasil, porque nós que morávamos aqui, nós tínhamos medo exatamente, não nós temos uma bola de cristal, mas é porque a gente viu aqui que teve muita gente infiltrada e esse era o nosso receio. Como a gente sabe que aconteceu? Teve infiltrado, sim. Teve baderneiro no 6 de janeiro? Teve. Teve gente que foi lá, entrou, filmou e infelizmente foi presa de maneira errada. O próprio Clesão, que entrou no ônibus porque ele foi lá, ele chegou depois da manifestação, depois da bagunça, chegou ali, foi tirar foto, bum, prenderam, entra no ônibus e ele tranquilamente disse: entro no ônibus tranquilamente, porque eu vou ser solto quando eu chegar ali. Infelizmente, perdeu a vida. E teve tudo quanto é gente ali, mas teve infiltrado, sim, no 8 de janeiro, porque nós vivemos isso aqui, nós presenciamos e nós estávamos fora daquela bolha do mainstream media, do consórcio americano, que ficou gritando insurreição, golpe, a mesma coisa, a mesma cartilha. Tem até um meme que... eu não sei se esse meme tem em português, mas o pessoal... tem até umas amigas minhas aqui em Orange County, aqui na Califórnia, que é uma bolha republicana aqui dentro da Califórnia, e elas têm camisas escritas assim:
Mais uma teoria conspiratória que se tornou verdade. Ou seja, mais uma. É a ivermectina, é a vacina, enfim. Inclusive, nesse pacote que você disse aí, Lacombe, a censura das redes sociais pela administração Joe Biden. Imagina, a gente falava isso, não, vocês estão loucos. Imagina, é o algoritmo. Não, a gente falava. Administração Joe Biden, porque nós tínhamos acesso fora da bolha da mainstream media que as pessoas consomem, não apenas aqui nos Estados Unidos, mas que o mundo consome. MSNBC, CNN americana e toda aquela narrativa cansativa e mentirosa do Partido Democrata. Hoje, com o advento das redes sociais, amplificado, porque se prestarmos atenção, há 4, 5 anos tínhamos as redes sociais, mas agora as redes sociais, elas são o mainstream media, onde as pessoas de fato procuram a notícia. E é por isso que no Brasil existe essa pegada para censurar as redes sociais. Então eu vou copiar, vou plagiar o que está escrito na camisa das minhas amigas aqui. Mais uma teoria da conspiração que se tornou realidade. Check. O governo Trump foi além, então, também tirou o visto de 7 autoridades brasileiras. Vamos à lista dos impactados: Jorge Messias, advogado-geral da União; José Levi, ex-secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral, na gestão do Alexandre de Moraes; Benedito Gonçalves, inclusive tem um material sobre ele no nosso quadro de humor, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, ex-ministro do TSE. Quem mais? Ayrton Vieira, ex-juiz auxiliar do Moraes. O Marco Antônio Martim Vargas, ex-assessor eleitoral do Rafael, o assessor eleitoral do Alexandre de Moraes. Rafael Henrique Tamay Rocha, que era juiz auxiliar do Moraes, que deixou agora, a gente estava comemorando, né? Não, eu recebi a informação de que ele foi para a Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, o que acontece? Ele pode trabalhar, né, contra sentenças desfavoráveis, ou pelo menos que o Alexandre de Moraes considere desfavoráveis. Pode também trabalhar com ameaças a juízes que serviram ao gabinete do Alexandre de Moraes. Então, comemoramos antes da hora a saída do ator de... Tá escrito errado até, estava Rafar, com R ali, Rafael Henrique Tamay, que parece um ator japonês de teatro kabuki, né? Que ele usa uma coisa branca na cara, não sei o que é isso. E também perdeu o visto a Cristina Yukiko Kuzahara, que era chefe de gabinete do Alexandre de Moraes. Também perdem o visto os parentes imediatos de todos eles, né? Cônjuges e filhos. E essas autoridades, entre aspas, foram sancionadas porque, na visão dos Estados Unidos, atuaram para impedir a liberdade de expressão ao bloquear perfis de usuários em redes sociais. Outros 2 vistos americanos foram cancelados também nessa semana: o da presidente do PSOL, Paula Corradi, e o do presidente da Colômbia, o guerrilheiro comunista Gustavo Petro. Jair de Moraes sancionada pelos Estados Unidos. Na segunda-feira, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou a inclusão da advogada Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, nas sanções financeiras e territoriais da Lei Global Magnitsky. A punição já atinge o magistrado desde 30 de julho. O Instituto da Família Moraes, LEX, Instituto de Estudos Jurídicos, também foi incluído nas sanções da Lei Magnitsky. O escritório de advocacia comandado pela Viviane também foi atingido. Até mesmo os clientes da advogada podem sofrer sanções secundárias da Magnitsky. Qualquer tipo de pagamento feito ao escritório e ao Instituto LEX pode ser considerado uma forma de burlar as sanções impostas a Alexandre de Moraes. Em nota, o Moraes afirmou que as sanções são ilegais e lamentáveis e violam a soberania do Brasil. Bom, consta, depois eu passo para a Ana com um comentário sobre o tal do Lex, mas
negócio de soberania, lei Magnitsky que não ataca a soberania nenhuma. Era o Alexandre de Moraes que estava atacando a soberania americana, aliás, querendo atingir você, né, e conseguiu em algum momento, interferindo aqui nos Estados Unidos, consta. Lacombe, todo o truque do STF hoje, todo o truque, consiste basicamente na seguinte tática, né? Misturar deliberadamente críticas legítimas aos membros do STF com um ataque à instituição. E isso é coisa de todo tirano. Se você critica o regime chinês, você está atacando a China e não criticando o Xi Jinping, um ditador frio e cruel. Então é mais ou menos a mesma coisa no Brasil hoje em dia. Você critica essa composição atual do STF, você está atacando as instituições e o próprio STF. Quanto a esposa de Alexandre de Moraes ser algo lamentável e por aí vai, vamos lembrar que o Alexandre de Moraes caiu na lei do retorno, né? Ele já foi atrás de filha de Oswaldo Eustáquio, esposa de Eduardo Bolsonaro, família da Carla Zambelli, e por aí vai. Pelo menos uns 5, 6 casos ele envolveu familiares, né, naquela ameaça que configura-se claramente tortura. Ao Mauro Cid, ele ameaçou também os pais e a filha do tenente-coronel. Então, Alexandre de Moraes fez isso várias vezes. E, de repente, a coisa se volta contra ele, ele dá piti. Agora, contra ele faz sentido. Por que faz sentido? Porque o intuito, o espírito da lei Magnitsky é a asfixia financeira do sancionado. Ora, se quem é dona do dinheiro é a mulher, que é sócia da advocacia da família, que tem lá o Instituto Lex, eu sempre, quando leio Lex, tenho que tomar cuidado para não sair automaticamente Lex Luthor. Eu já acho que é o nome do instituto que ele deu, de sacanagem mesmo com a gente, mas é só Lex, né? É óbvio que movimentou 16 milhões em compra de imóveis em um ano, não foi com salário público, de funcionário público do Alexandre, que ele também tem um relógio que precisaria de meses de trabalho para comprar. Então, está claro que a dona do din-din era a dona Viviane de Moraes. Então, para a lei ter eficácia, tinha que abranger a família toda, inclusive ali os filhos também são do Instituto Lex e do escritório de advocacia. Então, é apenas seguir o espírito da lei. Olha, não vai poder burlar a lei com um jeitinho brasileiro, de que tudo continua no nome da mulher e a família não sofre nenhum abalo com a Magnitsky em cima só do Alexandre. Agora não. Agora a gente já viu que o site do escritório saiu do ar. Veja que curioso, né? Há um tempo atrás, o Alexandre de Moraes mandou a Cloudflare e tudo mais banir plataformas do país, e agora eis que é o escritório da esposa, né, que sofre esse tipo de banimento, porque está todo mundo agora da família incluído na Magnitsky. É apenas coerência, Lacombe. Agora, o choro é livre, e se for chorar, pode mandar por áudio, que é melhor. Esse site, inclusive, do Barço de Moraes, o escritório de advocacia, tinha lá dizendo que eles são especializados em ações nos tribunais superiores. A gente teve a participação na timeline essa semana de um advogado, o Alexandre Zibenberg, ele falou que essa especialização não existe. O advogado, ele trabalha em todas as instâncias, da primeira à última. Essa especialização em tribunais superiores é algo que dá a entender que, olha, nós somos ligados ao Alexandre de Moraes, beleza? Se precisando de alguma coisa no STF, estamos aqui. Sobre o LEX, Instituto de Estudos Jurídicos, ele foi criado pela família Moraes no ano 2000, capital social informado 5 milhões de reais, e não dá para saber que tipo de serviço ou de produto o tal instituto realmente oferece. O LEX, bom, a página do escritório caiu. O LEX nunca teve página na internet, nunca vi um instituto de estudos jurídicos sem uma página na internet, não tem redes sociais. O endereço da sede do Instituto Lex é o mesmo do escritório de advocacia da família, e todos os imóveis do Alexandre de Moraes e da mulher estão no nome desse instituto. São 12 no total, incluindo o apartamento da família no Jardim Europa, que vale mais de 20 milhões de reais, a sede do escritório de advocacia e do Lex, no mesmo bairro, Jardim Europa, e 2 imóveis adquiridos este ano, o apartamento do Plex,
de 365 metros quadrados em Campos do Jordão, comprado oficialmente por 4 milhões de reais, mas que vale 7 milhões de reais. Digo que vale isso porque há um apartamento no mesmo condomínio, semelhante, mesma metragem, tudo igual, à venda por 7 milhões de reais. E também uma mansão em Brasília, que foi comprada agora por 12 milhões de reais. Então vocês imaginem, né? Família Bolsonaro tem um Instituto Fajuto que não oferece curso nenhum. Eu até fui fuçar ali, bom, deve ter, se existe um Instituto Lex, deve ter reclamação. É difícil você ter uma empresa que não tem uma reclamação, reclame aqui. Eu fui verificar, zero, não tem reclamação nenhuma contra o Lex, né? Ao que tudo indica, né? Vão ter que explicar, mas eu fico imaginando assim, família Bolsonaro tem um Instituto Fajuto que não tem página na internet, não tem rede social, nunca ofereceu um curso, uma pós-graduação, nenhum tipo de produto, mas todos os imóveis da família estão no nome desse instituto. Não, ninguém acha, a imprensa praticamente não fala sobre isso.